Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Estamos aqui de novo para gravar mais uma aulinha para vocês. Estou muito feliz de estar aqui discutindo, aprendendo junto com vocês, tá? Peço que vocês aí se inscrevam no meu canal, começando, né, já falando sobre isso, e deixem um like se vocês gostarem da aula. Tá? Hoje, contando com a participação da minha cunhada, a Sheila, ela vai me ajudar a fazer alguns desenhos e depois vocês vão ver que legal ficou. Mas enfim, hoje nós falaremos um pouquinho sobre esse momento, né, da virada do século XIX para o século XX. Apesar da disciplina a qual eu ministro seja filosofia, hoje a gente vai fazer uma contextualização para tentar pensar sobre as correntes filosóficas do século XX. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o contexto de surgimento dessas correntes filosóficas antes de tratar dessas correntes propriamente ditas. Tá? Então, hoje o foco vai ser falar um pouquinho dessa transição do século XIX, tá, para o século XX. E o que aconteceu, bem especificamente, falar aí da transição da virada, tá? Nós sabemos aí que o século XIX ele vai ser um século marcado pelo fim do antigo regime, tá? Onde nós sabemos que o antigo regime foi definido aí pela alta concentração de poder nas mãos do rei e da nobreza, tá? E com as revoluções burguesas do século XVIII, nós vamos ter aí novas classes sociais tendo poder, angariando poder, e dentre elas a burguesia, principalmente, né? Então vai haver o triunfo da burguesia, o triunfo do discurso liberal e o triunfo do nacionalismo. Novas nações se estruturando, se organizando e formando aí grandes impérios do final do século XIX para o início do século XX. Então, esse momento vai ser marcado pelo fim do absolutismo europeu e, consequentemente, o fim do antigo regime, tá? Que vai estar marcando aí uma grande parte da história da modernidade, tá? Da história da Idade Moderna. Enfim, galera, o início do século XX também, essa virada do século XIX para o século XX, mais precisamente no início do século XX, ele vai ser marcado aí pelo triunfo da ciência também. A ciência vai ganhar grande corpo, vão se organizar com o positivismo, com o darwinismo, com a teoria da relatividade de Einstein, a teoria de Freud e tantas outras. Nós vamos ter também um desenvolvimento das técnicas de produção em série, a industrialização vai chegar a níveis extraordinários, digamos assim, e o capitalismo vai atingir o seu mais alto grau, saindo do capitalismo industrial e entrando no chamado capitalismo financeiro, monopolista. Tá? Nesse contexto, com diversas nações se estruturando, vai haver a necessidade de novos mercados consumidores para essas grandes nações, as quais estão aí produzindo e produzindo em larga escala. Então é preciso ter novos mercados, bem como avanços nos meios de comunicação e transporte. Tá, gente? Então aí por isso eu estou grifando essas partes mais importantes, porque esses avanços eles vão demonstrar, tá, uma grande distância entre grupos, tá? Grupos detentores dessas novas formas de produção, dessas indústrias, tá, de poder, e grupos aí que vão se tornar reféns, nesse contexto, países que vão exercer influências, países industrializados, que vão vender produtos industrializados, e países que vão continuar aí como produtores de matéria-prima, fornecedores de matéria-prima. Nesse contexto, então, nós vamos aí formatar uma nova relação, um novo colonialismo aí, no qual essas nações industrializadas vão iniciar um processo imperialista de dominação, tá? De dominação marcada aí por uma ideia de civilização dessas populações, das populações menos avançadas e menos desenvolvidas, e essas nações que se consideravam mais desenvolvidas vão buscar, então, exercer domínio e poder sobre outras. Um exemplo é a Europa em relação à África, tá? E em relação à Ásia. Nós temos aí um vídeo no canal que fala sobre o racismo científico, que vai ser uma das justificativas aí para a dominação europeia na Ásia, na África e na América também. Tá? Por alguns países. Então vai haver nesse contexto, na contramão aí
de um grande desenvolvimento industrial, científico e tecnológico, um alto índice de egoísmo e competitividade entre essas nações industrializadas, tá? Na qual essas nações vão buscar dividir entre si as áreas de influência. E essas áreas de influência, elas vão ficar sob o comando, especificamente, de alguns grupos, tá? E isso tudo vai gerar conflitos muito profundos e muito densos, digamos assim, enérgicos entre essas nações. Esse contexto também vai ser marcado por uma perda da noção de homem como ser transcendental. A gente vai falar um pouquinho disso depois, porque essa ideia de produtividade, essa ideia de mecanização, ela vai retirar um pouquinho de cientificidade também, vai retirar o foco do ser, né, desse ser transcendente, que era a visão anterior de homem, tá, gente? Então, esse contexto vai ser um contexto muito importante. Espero que tenham entendido até aqui. Bom, gente, então continuando, esse início do século XX vai ser marcado pela ação imperialista de diversas nações, especialmente em regiões da África e da Ásia, tá? Inclusive, essa política imperialista realizada por diversos países europeus e diversos estados nacionais europeus, enfim, eles vão ser caracterizados aí por uma forte ação militar nos territórios, que eram tidos como colônias ou como protetorados mesmo, tá? Então, esse processo, ele vai ser muito denso, tá? Os países europeus e entre países aí, os Estados Unidos também vão controlar diversos países na África e na Ásia. Só para vocês terem uma ideia da grandiosidade desse problema, em 1914, quando começa a Primeira Guerra Mundial, o território africano, ele já estava aí, 84% dele já estava dominado, apenas 15% das terras ocupadas na África, não, no mundo todo. Apenas 15% das terras ocupadas no mundo não estavam sob o domínio europeu ou estadunidense. Então vejam só como era tamanha essa influência dos países industrializados, britânicos, franceses, alemães, holandeses, estadunidenses, Japão, enfim, grupos e governos dominantes na Europa e nos Estados Unidos foram instigados a justificar as suas ações militares, ocupando regiões aí através de uma missão civilizadora, pela qual os europeus deveriam levar aos chamados povos primitivos ou bárbaros os valores dessa civilização ocidental e cristã. Por isso, levar essa nova ordem estabelecida. Todo esse processo vai gerar uma crise muito profunda, tá? O imperialismo vai fazer parte desse processo de crise, porque vai ser um dos motivadores, vai gerar disputas e rivalidades muito profundas entre essas nações, tá? E vai haver uma nova ordem social se estabelecendo. Um novo foco de valorização do homem, especialmente no plano material concreto. O transcendental vai ser menos importante nesse contexto do que, de fato, esse homem, em termos concretos, que vai estar se fortalecendo e se formando. A gente vai falar um pouquinho disso em outras aulas, tá? Que vai ser o foco da professora. Gente, nesse contexto, qual vai ser o resultado desse clima de tensão, esse clima de tentativa de criar impérios, tá? Então, o resultado vai ser a Primeira Grande Guerra Mundial. Nós temos aí agora a meu convite, a minha cunhadinha, Sheila Maria, que está aí para fazer para vocês um título bem bonito da Primeira Guerra Mundial. A nossa aula é de filosofia, gente. No entanto, é importante que a gente faça aí uma revisão do que foi a Primeira Guerra Mundial e de qual a importância desse conflito, de como ele vai impactar na vida das pessoas. E vai impactar, infelizmente, de diversas formas, mas muitas formas negativas, inclusive, tá? As rivalidades, elas explodiram no dia 28 de junho de 1914. Essas rivalidades entre os países, quando vai haver o assassinato do arquiduque, herdeiro do trono austro-húngaro, aí Francisco Ferdinando, ele vai ser assassinado junto com a sua esposa por um estudante bósnio, simpatizante da Sérvia. Havia um conflito entre a Bósnia e a Sérvia e o Império Austro-Húngaro, gente. Quando estava em visita na cidade de Sarajevo, esse atentado aconteceu e foi o grande estopim para o início da Primeira Guerra Mundial.
um mês depois, em 28 de julho, o Império Austro-Húngaro vai declarar guerra à Sérvia, tá? Acusando aí o país de ser conivente com o assassinato do arquiduque. Outros países da Europa vão ser obrigados a se aliarem de um lado ou de outro do conflito, e isso vai fazer com que o mesmo ganhe grandes proporções devido às alianças militares que vão acontecer. Quais foram essas alianças? Lembrando vocês, então, contra os austro-húngaros ficaram os russos, que eram aliados da Sérvia, franceses e ingleses. Juntos, pertenceram à Tríplice Entente. Além dos japoneses, que estavam interessados nas posses alemãs do Pacífico. Do outro lado, então, ficarão os alemães, que eram parceiros da Áustria na Tríplice Aliança, e os turcos otomanos, que eram opositores dos russos. A Itália, que fazia parte da Tríplice Aliança no início, manteve-se neutra, mas depois trocou de lado e se aliou à Entente, dando apoio à França, Inglaterra e Rússia em 1915. Galera, o Brasil se declarou neutro no início do conflito, mas depois acabou decidindo entrar na guerra. Essa guerra, ela foi marcada por uma brutalidade sem precedentes. Durou 4 anos, envolveu muitas nações, galera, e foi muito tenso. Tá? Além dos armamentos já conhecidos como morteiros, granadas, canhões, metralhadoras, pela primeira vez se utilizaram armas químicas, submarinos e lança-chamas. Pela primeira vez também os aviões foram empregados para bombardear as tropas em terra. Essa guerra foi marcada por uma rivalidade acirrada entre as nações. Tá? E aí, os cartazes e pôsteres que eram espalhados durante a guerra mostravam o inimigo sempre como selvagem ou bárbaro, estimulando um nacionalismo extremado e também o sentimento de xenofobia da população. Que não vai dar bom, né, gente? A gente sabe aí que pós-Primeira Guerra vão surgir grandes regimes totalitários. Foi uma guerra de rivalidades profundas, tá? Na qual o inimigo era sempre tratado com um comportamento extremamente xenófobo por parte da população, e aí vai ser marcada também por uma violência muito grande, e essas alianças entre os países, tá? O conflito no início foi marcado por uma guerra de movimento, tá? Onde se mobilizava rapidamente as tropas no campo aberto e depois adotaram aí a técnica de trincheiras. As trincheiras que a gente assistiu nos filmes, né, gente? Eram aí aquelas valas bem estreitas e profundas de grande extensão que eram protegidas com rolos de arame farpado. Eram as trincheiras. Nelas, os combatentes mantinham fogo permanente contra o inimigo, mas se defrontavam com novas adversidades. E muitas adversidades, né, gente? Lama, frios, ratos, doenças, enfim. Com o fim da Primeira Guerra, o fim da Primeira Guerra, tô até gaguejando aqui, gente. Segundo as estimativas, foi terrível, terrível mesmo. Morte de 8 milhões de pessoas, além da invalidez de outras 20 milhões. Houve um grande número de órfãos, desempregados, desabrigados. Esse número de desabrigados, desempregados e órfãos chegou aos milhões, gente. Muito triste. Houve também uma substituição da supremacia econômica e política dos europeus, justamente por eles terem sido aí o palco da guerra, e os Estados Unidos vai assumir essa posição de grande suprema no campo político e econômico. Vai haver um acirramento desses problemas. Obviamente, pensem bem, 20 milhões de inválidos, 8 milhões de mortos. É uma estimativa, obviamente. Órfãos, desempregados, desabrigados. A democracia vai entrar em xeque e essas democracias vão ser substituídas por regimes totalitários. Lembrando, fala de regime totalitário, a gente já lembra do Hitler, do Mussolini, do Salazar, do Stalin. Enfim, gente, tentar encontrar soluções rápidas para os problemas vai ser uma tentativa aí de toda a população europeia. E esse indivíduo, professora, pós-Primeira Guerra Mundial, como ele vai ficar? Gente, ele vai ficar bem ruinzinho, vai ficar com muitas dificuldades, porque ele vai estar profundamente abalado por todas as experiências negativas vividas aí nesse contexto. Uma guerra assusta, né, gente? A gente está vivendo uma pandemia, estamos todos assustados, vocês estão aqui, inclusive, assistindo essa aula por isso. Imagina se a gente estivesse vendo milhões e milhões e milhões e milhões de mortos aos nossos lados, as pessoas indo para a guerra e enfrentando, enfim, não é fácil, né? Não é fácil. Então, surge um contexto de descrença, de incerteza sobre o futuro, de insegurança, tá? Todos sentimentos muito comuns da existência humana, especialmente a falta de perspectiva, o medo do futuro, tá? E aí, obviamente, as pessoas vão começar a fugir. Fugir do quê, professora? Fugir de entender a essência das coisas. Tá? E essa fuga da essência das coisas vai levar o indivíduo a buscar soluções rápidas ou entrar numa esfera aí de angústia muito profunda. E essa angústia
ela vai caracterizar o homem do início do século XX. Gente, eu não sei muito bem se dá pra gente dizer que essa angústia caracteriza só o homem do início do século XX, né? Porque a gente também vive angustiado. Mas enfim, a angústia vai ser assunto para outras aulas. Galera, chamando a Sheila de novo, aí vocês estão vendo, né, que ela tá usando um moletom. Por isso que vocês conseguem definir a diferença do braço dela para o meu. Galera, seguinte. Pós Primeira Guerra, temos aí um mundo entre guerras que vai ser dividido em razão do impacto provocado nas nações envolvidas na Primeira Guerra Mundial. Acreditava-se que um confronto de novo como aquele não iria se repetir. Cara, ninguém queria uma outra guerra, porque os problemas seriam muito grandes. Então, vários tratados de paz foram feitos. Será que deu certo? Mais ou menos, né, gente? O precário equilíbrio político entre as nações, depois da Primeira Guerra, ficou tentaram garantir esse equilíbrio a partir de 3 blocos de nações, tá? Que tivessem aí algumas afinidades políticas e ideológicas, né? Então, de um lado, nós tínhamos aí os países capitalistas, de outro, os países com regimes totalitários e autoritários. Então, vamos lá, vamos pensar. Países capitalistas com regimes totalitários e autoritários: Itália, Alemanha, Polônia, Áustria, Espanha, Grécia e Turquia. O segundo grupo estavam as democracias liberais: Inglaterra, França e Estados Unidos. O terceiro grupo foi formado basicamente pela União Soviética, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que era um país socialista, totalitário e politicamente isolado de toda a Europa. Ok? Nesse contexto, nós vamos ter aí uma tentativa aí, né, de fato, de expansão da Alemanha. Galera, a Alemanha nazista vai começar a crescer, tá? E a Itália fascista também. E aí eles vão firmar um acordo em 1936, lembrando aí vocês, um resuminho, o eixo Roma-Berlim, né? Que vai ser aí uma aliança militar entre esses dois países, tá? Um acordo de amizade, digamos assim, tá? Ao longo da década de 30, a Alemanha vai realizar políticas expansionistas, tanto a Alemanha, quanto a Itália, quanto o Japão, e aí toda a Europa vai ficar observando, como se nada tivesse acontecido, tá? Até que a situação vai ficar insustentável, tá? Como assim, professora? Vai ficar insustentável? Vai ficar insustentável porque, de fato, a Alemanha vai iniciar aí, em 1939, uma invasão à Polônia, provocando uma resposta dos governos da Inglaterra e da França, que declararam guerra ao governo alemão. É assim que vai começar a Segunda Guerra Mundial. Tem outros assuntos, claro. Ela vai durar de 1939 a 1945, mas eu não conseguiria abordar todos os exemplos e todos os eventos que aconteceram aí na Segunda Guerra. Quem sabe eu grave um vídeo só sobre a Segunda Guerra para vocês e aí eu conto tudo. Mas essa foi a maior de todas as guerras, gente. E a Alemanha, de fato, vai mostrar muita força no início da guerra, nessa guerra de Blitzkrieg, e vai expandir aí. Vão se dividir 2 eixos, tá? De países que vão se aliar, tá? E países que vão se colocar contra, de um lado, a Alemanha, Itália, Japão, né? E do outro lado, a gente vai ter França, Inglaterra, Estados Unidos e União Soviética. Gente, essa guerra vai ser uma guerra terrível, vai ser uma guerra de racismos, de totalitarismo. A gente lembra dos campos de concentração, os campos de extermínio, diversos milhões e milhões e milhões de mortos, né, gente? Uma exacerbação dos nacionalismos. Você fala em Segunda Guerra, você já lembra de bomba atômica sendo explodida no Japão, um contexto de holocausto, onde nós vamos ter aí a formação de guetos. Eu tenho um vídeo aí falando só sobre o racismo científico, e aí eu tenho vontade de gravar outros falando disso também, mas enfim, o pós-guerra vai ser um terror, gente, e vai criar uma situação muito difícil, vai trazer como resultado consequências extremamente profundas para a Europa, tá? E é disso que a gente vai falar um pouquinho. Claro que tem muitos fatos a serem tratados da Segunda Guerra, mas infelizmente não é o nosso foco da aula de hoje, porque hoje é para tratar de um resumão. Enfim, a gente pode trazer aqui como resultado, além dos resultados óbvios, a Segunda Guerra Mundial, minha gente, ela vai chegar ao fim com números aterradores, 50 milhões de mortos.
mas esse número é questionado. Uns dizem 60, outros até 70. Enfim, nesse número, 15 milhões corresponderam a militares, 35 milhões a civis. A União Soviética perdeu 20 milhões de habitantes. Cerca de 6 milhões de judeus morreram nos campos de concentração nazista. Isso sem falar dos ciganos, homossexuais, presos políticos, testemunhas de Jeová. Enfim, galera, vai haver um empobrecimento dos países, uma divisão do mundo entre socialismo e capitalismo que vai levar aí à Guerra Fria e vai colocar o mundo sob a ameaça de uma terceira guerra. Esse vai ser o grande medo que vai pairar sobre toda a população que viveu durante o período do século XX, especialmente pós-Segunda Guerra. Segunda Guerra Mundial, então, vai gerar um indivíduo. Quem é esse indivíduo pós-Segunda Guerra, gente? Esse indivíduo vai ser extremamente marcado por um processo de desilusão. Especialmente o nazismo e o fascismo e a possibilidade de compreender que os países foram capazes de destruir vidas humanas, idosos, crianças, colocar eles em campos de concentração e em campos de extermínio, vai colocar os valores da vida em xeque. Vai haver uma revolta muito grande e essa revolta vai se tornar temas de obra de arte, tema de textos, vai haver uma preocupação dessa relação entre indivíduo e sociedade. E o desrespeito aos direitos humanos que vão marcar a Segunda Guerra Mundial vão levar aí à criação da ONU e à Declaração Universal dos Direitos Humanos. Esse é um assunto muito importante a ser tratado depois, tá? Porque o nosso foco é falar sobre o pós-guerra, especialmente a segunda, e aí pensar quais são essas novas práticas filosóficas que surgem. Gente, é importante que vocês entendam que uma das questões mais grandes do pós-guerra vai ser a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948, que vai ser um documento que vai estabelecer os princípios de validade universal para o convívio em sociedade, como direito à vida, liberdade, igualdade entre todos os seres humanos, tá? Embora haja uma aceitação, tá? Essa declaração, por parte de vários estados do mundo todo, esse documento vai servir de base para tratados importantíssimos, como o Tratado Internacional dos Direitos Civis e Políticos e o Tratado Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Apesar dos pesares, a ONU aí vai conseguir exercer o papel de, digamos assim, um papel que vai levar ao impedimento de uma possibilidade de uma terceira guerra mundial aí durante o século XX. Enfim, gente, vamos falar um pouquinho sobre essas novas práticas filosóficas que surgem. Eu vou colocar aqui para vocês rapidamente quais são essas 8 práticas. O próximo vídeo que eu vou postar aqui para vocês, ele vai falar sobre o pragmatismo de William James, que é a primeira dessas correntes e dessas práticas filosóficas, tá, gente? Então, nós temos o pragmatismo, o intuicionismo, a fenomenologia, que vai ser importantíssima, o marxismo, que vai ser aí revisado, obviamente que não são novas, eu coloquei novas entre aspas justamente porque elas não são novas, né? Elas vão trazer aí uma nova roupagem, vão se adaptar às realidades, enfim. A gente vai ter aí a quinta prática, que é o existencialismo, e vai ter um vídeo aqui falando só sobre o existencialismo, o neopositivismo, que vai ser uma nova abordagem em relação ao positivismo, o estruturalismo e a escola de Frankfurt. Minha gente, ufa, né? Ufa mesmo. Todas essas novas práticas filosóficas vão tentar explicar e falar um pouquinho sobre esse novo homem que surge pós-Segunda Guerra. E aí vai haver uma intensa variação. Como assim, professora? Vai haver uma variação. Ora, esses discursos serão extremamente espiritualistas. Ora, serão muito práticos. Ora, vão vir carregados de um idealismo profundo. Ora, vão se mostrar materialistas. Enfim, gente, são vários discursos com vertentes diferentes que é preciso um cuidado e uma dedicação para analisá-los individualmente, lendo aí os seus principais precursores, os seus principais nomes e referências. Gente, eu queria abrir um destaque para vocês perceberem que eu comprei canetas novas, tá? Coloquem aí nos comentários o que vocês acharam dessas minhas canetas novas. Mentira, não comprei. Eu peguei todas da minha cunhada, não sei ainda se vou devolver. Enfim, mas eu sei que o assunto não tem nada a ver com isso. Gostaria de dizer para vocês que a idade contemporânea está aí marcada nisso tudo que eu mostrei para vocês hoje, gente. Obviamente, que letra torta, né? Agora que eu tô percebendo que ela não tá tão bonita.
Não tá mesmo, mas tudo bem, ainda bem que o importante é o amor, né, gente? O amor que a gente faz o trabalho. Mas, de fato, a idade contemporânea, ela vai trazer para nós, dentro da filosofia, uma variedade intensa de textos, tá? Por isso que nós não vamos ter o privilégio de um tema central na produção filosófica contemporânea, tá? Ela não vai privilegiar um tema central. Ela vai trazer temas de todos os tipos, de todas as ordens e de todas as formas. Vai retomar também velhas tendências filosóficas com uma interpretação atualizada, contextualizada, tá? De acordo com o meio e com a forma e a necessidade a qual essa teoria vai estar se sustentando. Tá? Vai privilegiar também, de uma forma bem interessante, temas, problemas que estavam emergindo, né? Opa, me desculpa, de acordo com o momento. Tá? Então, vai privilegiar temas e problemáticas emergentes. E também nós vamos ter uma inauguração de uma nova forma de pensar o mundo. Essa inauguração de uma nova forma de pensar o mundo, ela vai ser muito profunda, especialmente pelas consequências da Segunda Guerra Mundial, que vai trazer uma necessidade de pensar o mundo como uma comunidade global, o mundo como uma aldeia global. Senão, gente, a gente vai se levar à destruição, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Amo vocês. Um beijo.